Boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Tudo bem? Espero em Deus que sim, viu? Seja muito bem-vindo a mais uma tarde aqui comigo, Maria Viana. Se você está aqui comigo seja bem-vinda já, viu? Se você está comigo aqui nessa plataforma aqui do Instagram, ou se você é uma pessoa que vai estar passando comigo no YouTube ou no Facebook, eu espero em Deus, né, que a gente faça um bom encontro. Então, para você que está passando pelo canal do YouTube, você ainda não está inscrito no meu canal, por favor, inscreva-se, deixa o seu like, assista essa live. Se você concordar, diga o que você mais gostou, o que foi que se identificou com você. Se você não gostar, tem algo que lhe incomodou, o que você pode colaborar, por favor, deixa aí nos comentários, que eu gosto de estar interagindo com você. E para você também, Givanilda, seja muito bem-vinda, viu? E para você também que está passando por outra plataforma, se você não me segue aqui no Instagram ainda, Maria Viana 03, no YouTube Maria Viana X ou no Facebook Maria Viana. Então, eu gosto de fazer uma colaboraçãozinha com você. Todas as tardes eu passo um tempinho do meu dia indo buscar informações e compartilhando com você. Aqui nós temos um espaço onde eu e você, a gente pode estar gerando valor para o mundo. Então você é sempre muito bem-vindo. E cada live que você vai abrir aqui na minha vida, aqui no meu canal, você vai encontrar um assunto sobre a sua saúde, tá? Seja ela física, espiritual, seja ela mental, mas esse é o gosto que a gente gosta de estar sempre realizando, tá? Então, eu sou Maria Viana, eu moro na cidade de Santos, eu sou casada, tenho 2 filhas e, como eu lhe disse, eu gosto de estar aqui colaborando. Espero sempre nunca estar tomando o seu tempo. Por quê? Porque eu gosto de filtrar primeiro. Aquilo que me serve é aquilo que eu trago, tá? Então, mais uma vez, mais uma semana, a gente vai estar aqui dando prosseguimento a um tema. E ontem a gente começou a falar... Seja bem-vinda, viu, Elza? E ontem a gente começou a falar sobre os altos, mas os altos negativos, né? Os altos baixos. Então, aqueles altos que te destroem, que me destroem, tá? Então, dei uma boa introdução ontem. Se você quiser, se você desejar, se você imaginar que pode lhe agregar, você dá uma passada na live de ontem, tá? E se você achar também que não tem nada a ver, não tem problema nenhum. Aqui a gente só tá para... Fernanda, seja muito bem-vinda, viu? Aqui a gente só tá para ajudar. O intuito do canal é sempre estar ajudando. Marlene também, seja muito bem-vinda. Peguem aqui esse aviãozinho, gente, vamos começar, né, para ver se o pessoal pega do começo e faz mais sentido ainda. Quando você passar, que eu deixar essa live salva no IGTV, então você que vai passar no futuro, faça a mesma coisa também, deixe a sua curtida, deixe ali o que você gostou, o que você não gostou, para poder a gente até mesmo ter mais prazer em estar fazendo isso para você e para outros tantos. Seja bem-vinda, viu, Fernanda? E também para que outras pessoas possam ter conhecimento até mesmo do seu ponto de vista, tá? É muito bom. Às vezes o que eu digo não conecta com ninguém. O que você coloca ali, que gostou ou não gostou, pode conectar com muito mais pessoas, tá? Então, falar dos autos que te destroem e que me destroem é a gente ter a compaixão primeiro, né, de saber quem somos nós e olhar para dentro da gente para poder identificar algo que pode estar me prejudicando ou prejudicando alguma das pessoas dentro da minha casa, dentro do meu ciclo social. Então é preciso a gente se dar, se permitir, se entregar para primeiro se olhar, se autoconhecer. Então, como eu passei uma semana ali com convidadas maravilhosas falando sobre os autos, profissionais que vieram aqui maravilhosamente servir a esse perfil, nada mais justo do que a gente buscar ainda tantos outros autos que existem e que estão ali nos prejudicando, tá? Então, os autos que te destroem é o assunto dessa abordagem. E hoje sobre o tema de autossabotagem, tá? Então, a gente vai falando de autossabotagem, que é o quê, gente? A autossabotagem é quando a gente encontra uma forma consciente ou inconsciente de criarmos ali obstáculos, criarmos verdadeiras barreiras para estar ali atrapalhando a nossa própria vida. Ontem eu falava muito para vocês das coisas que a gente, dos comportamentos destrutivos que a gente tem. Dentre eles vai estar aqui a autossabotagem. Então a gente vai dificultar a nossa vida para poder realizar tudo aquilo que precisava ser feito. De uma maneira simples a gente começa a dificultar. Ou porque quer o insucesso, até, veja bem, ele pode ser consciente ou inconsciente. Mas eu tenho algo para realizar que é para mim, eu começo a dificultar, criar ali um monte de barreira para poder aquilo ficar difícil, para poder eu não atingir. Então isso é eu me sabotar. Seja muito bem-vindo, Luciano. Tô aqui, ó,
Tintim pra você, tá? Aguinha alcalina. Em sua homenagem, tá bom? Golinho de água aí pro pessoal aí de Paulo Afonso. Sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Vamos compartilhar aí, Lu. Você tá viajando? Então, essa é a maneira da gente se auto-sabotar, tá? Você, ao invés de realizar as coisas com simplicidade, você começa a buscar obstáculos. Você mesmo cria, tá bom? Aline também, seja muito bem-vinda. Aline Silva, seja muito bem-vinda. A autossabotagem, ela vai estar ligada a uma forma de pensar negativa e é sempre ali, geralmente isso aqui é feito, né? Ô filha, dá um jeitinho aqui pra mãe, que eu dei uma... Deixa eu ver só aqui uma coisa. Pronto, precisa mais nada. Então, boa tarde, viu? A autossabotagem que eu já tenho dentro de mim é uma forma de pensar que foi ali durante o tempo todo, ó. A gente foi criando esse pensamento negativo e às vezes, gente, qual é o meu cuidado para que a gente olhe? Às vezes a gente só vê o do vizinho, a gente não está vendo que aquilo está dentro da gente, tá? Estou na correria e vendo a live. Muito bem, você é um abençoado de Jesus, né? Que o Senhor abençoe sempre aí a sua correria e a sua disposição. Esse comportamento de você se auto-sabotar, ele funciona como um mecanismo de defesa. Titia, seja muito bem-vinda. Contra o quê? Contra os conflitos. Então eu não quero entrar em conflito, às vezes, com meu pai, com meu chefe, com meu marido, com os meus filhos. Então eu começo a me auto-sabotar. Eu sei que a coisa era boa para mim, mas eu me puno, como eu trazia ontem. Yolanda, seja muito bem-vinda. Fernanda também, seja muito bem-vinda. Então assim, a gente começa... para não querer entrar em conflito, então eu vou ali me sabotando como um mecanismo de defesa, tá? E aí eu começo, por medo de desagradar alguém, com medo de decepcionar as pessoas, eu começo a fazer algo contra mim. Então aquilo ali serve para mim como uma couraça, serve para mim como algo que vai me proteger. E na realidade, se a gente não presta atenção, não tem proteção nenhuma aí, porque isso é apenas uma fuga. Você se protege ali por algum tempo, mas vem mesmo prejudicar você ao longo da vida. Por quê? Porque não é aquilo que você quer. Se você passar mesmo a viver isso, você não vive. Você vive em função dos outros. Nada você faz para você. Você começa a viver em função dos outros. E quando esses outros não reconhecem como você gostaria que fosse reconhecido, você também começa a criar ali muitos sentimentos ruins. Por isso que quando você se auto-sabota, é um dos comportamentos que você está se destruindo, porque aqueles sentimentos que você vai gerando também vai lhe trazendo doenças ao longo da vida, tá? Quando a gente se auto-sabota, é um dos motivos que vai impedir de sempre estar conquistando alguma coisa. Se eu uso a autossabotagem, eu nunca vou botar a mão naquilo que eu realmente quero. É sempre o que sobra, é sempre o que dá, é só daquele jeito. Então o que eu realmente desejo, eu mesmo me saboto para não pegar. Ontem a gente comentava que às vezes você pode até ganhar alguma coisa muito importante que você até desejava. Às vezes você se deprime por ganhar uma promoção no seu trabalho. Tá? Por quê? Porque você gosta mesmo de depreciar-se. Então, essa autossabotagem é a gente querer mesmo passar batido, passar lotado, não deixar que ninguém lhe perceba nesse mundo. Então, quanto mais ficar escondidinho, escondidinha, melhor. Mais uma tarde de live top, com certeza. Giselândia, seja muito bem-vinda. Vamos chamar aí o pessoal, meu povo, porque eu vou aqui só acelerar. Eu vou acelerar na informação, porque tem muito conteúdo para hoje. Boa tarde, viu, Gil? E aí vocês vão aí chamando o pessoal para eu não ficar, e vão se saudando, se abraçando. Vamos fazer disso aqui uma roda de conversa maravilhosa, que hoje eu quero fazer rápida, tá, Elza? Até mesmo em respeito a você e a sua correria. Não quero fazer como a de ontem, que foi quase 2 horas, tá? A gente, para pensar, para ter um exemplo aqui mais claro das pessoas que se sabotam, vamos pensar aqui no jovem, vamos pensar aqui no estudante. Então ele já cresce se preparando para fazer ali a faculdade. Ele já sabe que vai fazer alguma coisa. Então quando é que a pessoa usa a sabotagem para não avançar? Na época que ele chega para fazer o vestibular, na época que ele até pode ter estudado, mas ele tem tanto medo das responsabilidades que vem depois daquilo, ou do sucesso que ele possa fazer, que no dia da prova, mesmo ele tendo estudado, é aquele pessoal que se mata e não consegue avançar. Por quê? Porque dá um branco muito grande. E aí a pessoa, na hora mesmo de responder, ele não consegue fazer nada. Então ele já começa ali, né? Eu não vou conseguir, não ficou nada, e pronto. E uma outra maneira também de se auto-sabotar é ainda esse jovem, por esse medo, né? Ele começar
o medo dele fazer sucesso faz com que ele seja também uma pessoa irresponsável. Então, ou ele não estuda muito, ou ele passa o tempo todo estudando, e ali na véspera, ao invés dele ir descansar para poder chegar lá tranquilo, com o corpo tranquilo, uma mente que pudesse ajudar ele começa, vai dormir muito tarde, ou quer estudar tudo de vez, ou então vai sair para comemorar com os amigos, e de qualquer maneira ele não vai dormir. Então, se ele não dormiu, se ele bebeu, se ele fez algo ali diferente, na hora H vai também faltar, né? Chamando e elas estão vindo. Muito bem, Elza, você é top, né? Estamos juntas sempre, concorre. Isso mesmo, vamos correr. Então, a maior parceira da autossabotagem é a procrastinação. Então, se eu também procrastino, eu não faço o que precisava ser feito, eu já faço também lá no fundo, sabendo que eu estou programando o meu insucesso. Então, o insucesso é também a escolha que eu fiz. Lembre-se do começo, a autossabotagem ela pode acontecer consciente ou inconscientemente, tá? Durante o avançar a gente vai ver por que isso acontece, como a gente pode identificar e também como a gente pode fazer para se livrar disso de uma vez por todas. Porque ninguém merece, em dias de hoje, ainda estar vivendo desse jeito, sem saber o que tem. Gente, o que acontece comigo, que vou lá e descubro alguma coisa, eu também quero que vocês façam. Se for bom para vocês, passem no filtro de vocês e façam o mesmo avanço. Cada um dentro da sua realidade. Mas aí a gente vai se tornando pessoas capacitadas a pensar e a decidir e fazer o que eu quiser. Então você vai ter discernimento para tocar a sua vida, a vida da sua família, a vida da sua casa. Não se esqueça nunca que a minha briga aqui é exatamente para você estar aqui sentado na hashtag. Você ser o dono e a dona daquilo que já está na sua mão. Aquilo que foi confiado para você. Chama aí meus amigos e minhas amigas. Isso mesmo, neguinha. Bota aí esse povo para chamar. Cada um chama 10. Se não vir, não tem problema nenhum. Pelo menos eles ficaram avisando que o movimento aqui está acontecendo e o Instagram entende que a gente tem um horário aqui à tarde, tá? Então, essa mesma coisa pode acontecer não apenas com o estudante, pode acontecer comigo, com você, uma pessoa que já está em épocas de trabalhar e aí a gente está naquela ansiedade de arrumar um emprego, imagina agora em época de pandemia, só que ao invés, eu já me auto-saboto, eu já acho que vai ser difícil, eu já acho tanta coisa ruim e no dia que eu tenho que fazer a entrevista, na noite anterior, ao invés... ou no dia anterior, ao invés de eu me preparar, ao invés de eu relaxar, ao invés de eu cuidar da minha aparência, fazer ali, eu que sou mulher, posso estar fazendo ali a unha, posso estar dando uma limpeza de pele, posso estar dando ali um trato no meu cabelo, eu estou indo trabalhar, não estou indo pedir um favor, pelo amor de Deus, eu estou indo lá entregar os meus dotes, os meus dons profissionais. Só que aí você, ao invés disso, você vai fazer de tudo, ou você vai procrastinar, você vai ver Netflix, você vai fazer de tudo. E amanhã você vai se levantar atrasada, correndo, de qualquer jeito, enjoada, irritado, o homem com aquela roupa mal amanhada, o calçado sem tal, o sapato, gente, sem estar brilhando, sem o tênis estar limpinho, e aí você se senta lá e quer um bom trabalho, você quer um bom emprego, você quer entrar numa boa empresa. E quando você chega lá, você começa a falar sobre se vender o seu peixe, porque o pessoal diz que não gosta de venda, mas a primeira coisa que a gente faz é vender a gente mesmo, para ver se alguém contrata, compra e contrata. Então a pessoa chega e começa a dizer as coisas que ele é capaz de fazer, a sua capacidade profissional, e está tudo na incongruência. Quem está fazendo a entrevista está vendo que não tem nada a ver. Por quê? Porque o seu brilho do olho ninguém nem percebe, seu cabelo está maltratado, sua barba está por fazer, seu calçado está mal amanhado, sua roupa está fedida. Gente, por favor. Então eu fiz o quê? Eu comecei uma noite antes, 2 dias antes, eu já comecei a boicotar a mim mesma. Eu não vou conseguir atingir aquilo porque eu não fiz. As escolhas que eu fiz antes me levar àquele insucesso, tá? Elza coloca, muitas pessoas estão precisando ouvir isso, e se você não vai falar, deixa que Maria Viana fala. Muito bem, pode deixar que eu falo que as minhas costas é larga, não tô nem aí. Escuta que der melhor, né, nega? Atrapalha a si mesmo, exatamente, a pessoa consciente ou inconsciente mesmo. Maria Goretti, André, é isso mesmo? Maria Goretti, Andreuci. Acho que é Andreuci, né? Seja bem-vindo, tá? Muito bem-vindo. Caiu aqui na sua casa, fica à vontade, pega aí, já chama aí os seus amigos, porque a gente está falando aqui de comportamentos destrutivos e dentro deles aqui a autossabotagem. Então, dentro dos autos que são ruins que eu faço comigo, gente, eu esqueci de falar para vocês, espero que todos saibam, que quando eu falo de um comportamento alto, de alguma coisa alto, eu estou falando de mim própria, tá? Então, é alto, é algo que já está em mim. Então, dentro desse
Autos que te destroem. Hoje eu estou abordando aqui a sabotagem, a autossabotagem, tá? Então, entre tantos fatores que podem levar uma pessoa a se sabotar, os mais comuns que a gente trata tanto, em qualquer pesquisa que você faça, tantos livros de autoajuda que existem, um dos maiores, que não é nem preciso ser autoajuda, que pode ser o livro da Palavra de Deus, é você ter crença limitante. E dentre as crenças limitantes, que são tantas, a maior delas é a de merecimento. Então você vai levando uma vida acreditando que você não é merecedor, que você não é merecedora de uma coisa boa. Você é só mais alguém que está aí jogado ao Deus dará, passando aí o tempo que tiver de passar, o tempo que tiver de viver. Então se for verde, está verde, se for amarelo, está amarelo, tanto faz. Então a pessoa, ainda quando alguém quer dar alguma coisa, uma oportunidade, ela precisa fazer algo para pegar aquela oportunidade, a pessoa não se sente merecedora. Então às vezes é um bom amigo, a pessoa não se sente merecedor de uma pessoa tão importante ser amiga dela. Às vezes tudo, gente, a pessoa que tem crença limitante, ela não se permite ter nada bom. Para ela tem que ser só resto, senão ela está desconfiada. São pessoas que desconfiam de tudo. Alguém encostou nela, já acha que é para tirar alguma coisa. Se fecha, sai da vida social. Então é complicado. E quando você vê algo desse tipo acontecendo com você ou na sua casa, corte isso imediatamente, porque isso não é de Deus, tá? Isso não é de Deus. De Deus é você estar aqui sempre sorrindo e sempre positivo e sempre... Maria, não tem problema? Lógico que tem. Resolva. O problema foi feito para resolver, não foi feito para colecionar. Então resolva. Como é que eu tenho que resolver? Faça a pergunta, como é que eu tenho que resolver? É só assim, assim, faça, não dá. Quem é que pode? Fulano, então entrega. Seja quem for, mas problema, se existe um problema, existe uma solução. E depois da solução existe sempre ali uma recompensa. Então você não foca no problema, você foca na recompensa que é resolvê-lo. Todas as coisas que eu tenho, eu estou vestindo uma blusa, alguém resolveu o problema de eu não estar pelada. Pronto. A recompensa dele foi me vender e eu comprar. Entendeu? Tudo que tem uma coisa aqui necessitada, existe a necessidade, existe a oferta do outro lado. Então, se tem um problema, tem uma solução. Se eu quero, tá bem, eu resolvo. Se eu não quero, já tem um profissional para resolver. Vamos buscá-lo, tá? Então, quando eu tenho aqui, ó, principalmente esse sentimento de crença limitante, ele está relacionado a quê? Por que é que eu tenho isso, né? A nega coloca, autossabotagem pode ser consciente ou inconsciente, pode, e muito. Positive-se, isso mesmo, Fernanda, seja a pessoa mais positiva do mundo. E ser positivo, tem gente que não é e vai dizer assim, isso é falsidade. Não, é você realmente entender que se não é daquele jeito, você vai trabalhar para ser. Pronto, não está ainda, mas vai ser porque eu estou aqui construindo para ser. Eu não posso sentar e ficar esperando. E como você coloca, Elza, se ela pode ser consciente ou inconsciente, pode. Pode, a pessoa já pode trazer isso aqui dentro do caráter dela, dentro, já aconteceu lá no fundão. Lá quando era pequenininha foi plantado os bloqueios, tá? Então aqueles bloqueios que ficam, aquilo ali você age de forma inconscientemente. A sua mente é o seu pior inimigo. Por que que ela é seu pior inimigo? Primeiro porque ela não quer esforço. E depois porque ela gosta de controlar. Então esse sentimento aqui de dor, de tudo de ruim, como a gente colocou ontem, para a mente é maravilhoso. Ela sente prazer e sente dor. Para ela é a mesma coisa, ela gosta. São duas coisas que ela gosta muito. É o da dor e também o do prazer. Tem que ser tudo imediato, tá? Então, às vezes a pessoa tá fazendo tudo isso e o outro tá lá. Lembra que ontem eu falava? Não julgue, porque todo mundo tem a sua história. Então, você vai sentar com a pessoa que tá lá se autodestruindo e ela vai contar a história dela cheia de razão de cabo a rabo. E você não pode tirar, porque é a história dela, a razão é dela. Você pode fazer ela enxergar uma outra maneira. Do mesmo jeito que a história pode ser grandona ou pode ser pequenininha. Cada um é dono lá das suas verdades. Vão sentar duas pessoas para quê? Um para acusar, outra para julgar. E um juiz para dar um veredito. Se uma pessoa só pode fazer isso, por isso que a gente se auto-sabota. Porque o cérebro ele age sozinho, você está ali sem controle, você não está prestando atenção. Então ele gera a emoção, ele faz tudo. Não tem alguém para controlá-lo. Se você não tomar conta disso aqui, ele faz e acontece. Não é como você tem aqui ó, um advogado de acusação, tem aqui um advogado de defesa. Você já pensou se fosse o juiz sozinho, para ele fazer a lei, para ele julgar, para ele condenar, para ele tudo? Então ia ser tendencioso. Né? Tem que ter aqui quem está acusando, tem que ter quem está aqui defendendo e tem que ter quem vai dizer assim, ó, vou botar ordem agora nessa bodega. Então esse é o nosso cérebro, ele faz tudo sozinho. Se a gente não tomar conta, se a gente não prestar atenção, ele vai fazer da nossa vida o que ele bem quiser. Ponto final e acabou, porque sou dessas.
positive-se, né? Seja, e é isso mesmo. É isso mesmo, Fernanda. Seja positivo e ponto final. Eu confundindo os que conheço como morcego. Pois é, tadinhos, tá? Às vezes eles estão fazendo isso sem necessidade, não é sem necessidade, sem ter a consciência. Eles podem até conhecer que são, mas eles não têm a consciência do mal que causam a si e que causam aos outros. Então, nem sempre o fato de você saber que é errado, você sabe quantos pecados a gente não consegue cometer num dia só, às vezes porque você até sabe que é pecado, mas você não tem a consciência do tamanho que aquele pecado pode ser mal. O quanto que aquilo vai tirar de você, você está entendendo? O fato de saber e conscientizar-se é totalmente diferente. Luzia de Neguinho, meu compadre, seja muito bem-vindo, viu, Neguinho? Seja muito bem-vindo, meu compadre maravilhoso. Então, esse sentimento aqui, ó, ele pode nascer quando? Que aí a gente vai entrando, Elza, para esse momento aí, onde a gente vai sem saber que era, tá? Então, esses sentimentos aqui que eu posso estar desenvolvendo, de me sabotar e nem estar percebendo, e acho que tá tudo certo porque eu tô até me esforçando, só que o medo tá tão lá no fundo, o medo, sabe aquele medo que você tem de perder alguma coisa, ou de ganhar alguma coisa? Eu vou ganhar um cargo novo. Ao invés de você ficar pulando num pé só, você já fica ardendo em cólica, porque você sabe que vai ter trabalho novo, vai ter que lidar com situações, e aí você começa com medo e você só falta entregar o trabalho porque você sabe que vai ter que aprender algo novo. Então esse medo aí também é muito ruim, tá? Então quando eu começo a ter aqui esse sentimento, ele está relacionado a algumas emoções, a alguns fatos que foram muito importantes e que podem ter acontecido ainda lá no ventre da mamãe. Então, quando eu estava sendo gerada, de repente pode ter acontecido uma situação que causou uma avalanche de sentimentos na mãe. Então, a criança está sentindo tudo. Imagina se essa pessoa, essa gestora aí da vida, ela não está aceitando aquela gravidez. Ou porque não queria, porque vai atrapalhar os planos, vai atrapalhar o trabalho, ou então porque o marido não prestava e viu que agora engravidou, ou porque engravidou com um cara que ainda nem era casado. Então um monte de sentimentos que essa criança já começa a sentir. Ela já começou a sentir ali a rejeição lá no ventre. A criatura nem existia ainda direito, mas já estava sentindo a rejeição. Durante essa gravidez, Paula, seja muito bem-vinda, viu? Durante essa gravidez, a mãe também não teve ali palavras de carinho, não teve um carinho para dar nessa barriga, não fez nada, né? Todos os exames que foi fazer, tudo que foi fazer, a gente foi de má vontade. Então essa criança também sente. Ou às vezes a mãe até dá todo esse carinho, todo esse cuidado, aquela proteção, porque o pai não queria muito, porque o pai não é amoroso. A criança também sente. Por quê? Porque ela está passando aquele sentimento de proteger demais porque alguém não está querendo. Então o sentimento, ele não é o sentimento, ele é sentido. Sente quem está tendo e sente quem está junto. Então não existe uma relação tão íntima como a do feto e da mãe. Depois que a gente põe para fora, a gente fica ali com algumas conexões. Mas enquanto está lá dentro, é um ser só. É um ser só, tá? Então, os sentimentos que a mãe sentia, essa criança também vai sentir. E aquilo ali criou-se nela, tá, beleza. Se depois que nasceu, o ambiente ajudou, favoreceu, é muito mais fácil. Se essa pessoa não foi querida, não foi amada, você imagina como é que foi essa infância dela? Você imagina como é que foi essa adolescência? Então, essas experiências de não ter sido desejada, às vezes de ter sido xingada, de ter sido negligenciado, às vezes o horário de ir buscá-la na escola, de levá-la na escola, de dar alguma coisa, do pai ou da mãe prometer e não cumprir. Isso faz até a pessoa, além de ser tudo isso aqui de autossabotagem, ainda se torna uma pessoa com caráter mentirosa, uma pessoa que gosta de estar levando vantagem. Por quê? Porque a vida toda ele foi tratado daquele jeito. Então, quando criança, quando bebê, quando criança, e principalmente quando ali, criança e adolescente. Então, esses sentimentos aqui, esses fatos aqui é que vão fazer de você, às vezes, ser uma pessoa que se auto-sabota. Sua vida não vai para frente porque você já tem ela amarrada desde o ventre da mãe, tá? Então, é muito difícil aí. E às vezes também, tá? Quando alguém muito próximo dela, aí começa, né, todo o trabalho de você ir para a caixinha, de você ir para o sistema. Começou até aos 7 anos, você está formando ali a sua consciência. Durante esse tempo aqui, um parente próximo, um abençoado, um professor, um pastor, um padre, alguém que tinha que estar botando o desenvolvimento, alguém chega e começa a dizer coisas que não deve.
né? Começa a limitar ali sua capacidade. Começa, às vezes, até sem a intenção, porque tem sempre os abençoados, desavisados, que não tem essa clareza e chega e diz assim, nossa, mas essa criança é muito tímida. Não, ela não vai fazer isso não, porque ela é tímida. Alguém deixa o seu filho fazer isso e isso? Não porque ele é muito tímido, não porque ele é terrível, não porque isso, não porque aquilo. Aquilo incrusta no cérebro da criança e fica. Ela vai viver aquilo dentro dela inconscientemente como uma verdade absoluta. Ela nem sabe, às vezes quando você está fazendo ali a pessoa resgatar o passado dela para se livrar, às vezes aquilo ali ela nem lembrava que tinha acontecido. Quando ela vai descendo na memória, ela chega naquele fato que atrapalhava a vida dela toda. Tá? Então isso aqui acontece muito dos adultos não progredirem, não prosperarem por causa de coisas que aconteceram desde o ventre até pela ali uns 7 anos. Depois aí vem mesmo aqui as coisas mais terríveis, né? Porque a criança depois de 7 anos, o que acontece com ela já vai registrar porque foi realmente terrível. Não foi porque entrou sem ela querer, foi porque realmente foram fatos mais pesados ali na sua infância, na sua pré-adolescência e na adolescência. Tá? Com um adulto são coisas que podem acontecer ainda, a qualquer momento você pode passar a ter isso. Por quê? Por causa de uma perda muito grande, por causa exatamente, vai criando os bloqueios, Fernanda. Às vezes não precisa ser uma criança para ser bloqueada, precisa alguém que tenha a capacidade de lhe bloquear. E quem é que tem a capacidade de lhe bloquear? Você acha mesmo que você vai andando na rua, alguém toca em você e diz uma coisa terrível, você aceita aquilo? Você dá-lhe uma bifa no meio das... Nunca vi você? Como é que você vem me dizer uma coisa dessa? Quem bloqueia a gente são aqueles que a gente mais ama. Senão não tem esse poder, tá? Seja muito bem-vinda, loura maravilhosa, tá? Tá aqui a nossa loura aí para falar de finanças. Gente, quem quiser seguir aí o perfil, Ailde Souza, tá? Natana, seja muito bem-vinda também. Então, gente, aqui, tá? Para as meninas que estão chegando, a gente hoje vai estar falando ainda, que eu vou passar a semana falando dos autos que destroem, te destrói, me destrói. Então a gente vai estar falando hoje da autossabotagem, tá? Quem quiser, nós já estamos ali ó, com 26 minutos passado ali só de pau, mas eu tô acabando de sair aqui dos sentimentos que levam a gente a ser uma pessoa que se autossabota, tá? Então, às vezes, essa crítica aqui desse parente desavisado, ou desse professor, ou daquela pessoa que tinha que desenvolver essa criança. Eu não vou nem dizer de proteger, de desenvolver essa criança, desenvolver sua mentalidade, desenvolver ali o seu caráter. Essa pessoa disse uma coisa negativa, pregou uma coisa negativa, que essa criança absorveu como se fosse uma verdade absoluta, tá? Então, às vezes fala que ela pode ser uma pessoa incapacitada, uma pessoa burra. A gente vai encontrar pessoas adultas, né, com dificuldade de aprendizado porque foi travado ainda lá na infância. Então é preciso ela reconhecer isso e é preciso ainda ela começar. A Elza tá te chamando, né, o Taniele? Eu tô aqui, nega. Ó, existe um estudo, foi feito um estudo, né, na Universidade de Indiana, nos Estados Unidos. Eu peguei esses dados para vocês. A Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, fez uma pesquisa sobre o comportamento e constatou que o ato de você se sabotar, ele não vai estar ali, geralmente ele está ali ligado no momento que você mais está focado. Olha que interessante. Então eles descobriram que você não se auto-sabota quando você está cansado ou quando você está distraído. É exatamente quando você quer conquistar alguma coisa que a autossabotagem vem. Porque aí vem o medo junto, vem as crenças que você tem junto, e naquele momento vem aquele conflito da sua mente, dizendo que você não tem capacidade, dizendo que aquilo não é para você, dizendo um monte de coisa, vai criando histórias para você acreditar na negatividade, no que você não tem capacidade. Então é exatamente por eu precisar tirar uma nota máxima no que eu estou fazendo aqui que a autossabotagem vem. É exatamente na hora de eu fazer aquela entrevista, respirar, mostrar que eu estou bem, mostrar que é tudo aquilo que eu estou falando é verdade, que o nervosismo vem. Por que é que ele vem? Porque está dizendo que você não tem capacidade para estar ali. Então é exatamente nesse momento, é onde você vai ter que respirar, é onde você vai ter que focar no objetivo que você quer. Então se você tem um objetivo claro, você vai e faz. Tá? E se não der certo, você fez. Então o seu maior objetivo era ter concretizado aquilo. O resultado não está na sua mão, tá? Mesmo todos os dias, é riquíssima suas lives, não posso ficar só para mim. Muito bem, deixa eu ver o que, é que você andou falando aqui. Oi, Tani. Elza mandando para você 2 vezes, né, Tani? Ou você vem, minha irmã, ou você vem. Porque se depender da neguinha aqui, a gente vai trazer todo mundo. Isso mesmo, né? Naila, seja muito bem-vinda, amada. Você faz
Eu faço as lives, você paga o dízimo chamando. Muito bem. Se cada um pegar aí e mandar aí pros seus 10 amigos. Não tem vergonha não. Se não ficar, se alguém disser assim, mas como é que você me leva numa live daquela? Você fala assim, a mesma porta de entrada é a mesma de saída. Você fica se você quiser. É por isso que a gente é muito livre, é por isso que a gente é muito feliz. Entrou, sente-se e fica à vontade. Não gostei. A porta de saída é a serventia da nossa casa. Só fica aqui quem realmente quer aprender, quem quer contribuir, quem pode estar. Além de estar aqui, ó, pegando, também está deixando. Esse portal aqui a gente não só leva, a gente deixa no comentário, deixa lá no sininho, deixa de todas as maneiras, porque é assim que a roda gira e é assim que a vida acontece, né? Mas para mim é tudo muito bem-vindo e tudo muito bem feito. Cada um que chega aqui, para mim é uma festa. Então, para mim, isso aqui realmente é uma roda de conversa, tá? Eu tiro aqui o meu tempo pra gente ficar conversando, tá? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem acolhidos aí um pelo outro, tá? Ela é dessas, eu gosto mesmo. Ó, então, quanto mais o pensamento tá direcionado, quanto mais o pensamento tá focado, que é aquela história que a gente fala, quanto mais você foca, mais você atrai. Só que aqui, quanto mais eu foco para atrair, então eu tenho que focar com muita vontade, porque a minha mente vai me sabotar. Tá? Eu tô focando. Gente, vai me dizer que só passa isso na minha cabeça? Quanto mais eu foco, quanto mais eu tô ali para resolver, e olha que eu vou na positividade total, como diz a Fernanda. Eu vou na positividade total, filha. Mas aí tem sempre ali um negocinho puxando o coração, dando aquela friagem, e sabe assim, a adrenalina vai subindo. Por quê? Porque você tá ou querendo controlar demais e entra na ansiedade, ou porque a mente está dizendo assim, alguma coisa vai dar errado, você não tem capacidade para isso. E aí você vai assim mesmo. Aquela frase de dizer assim, né, tá com medo, vai com medo mesmo, é porque é o jeito. Você pode muito bem, ao invés de estar com medo e ir com medo mesmo, você pode já resolver o seu medo. Faça perguntas, qual o problema? O que vai acontecer? Vai morrer alguém porque você vai tentar alguma coisa? Gente, não, vai errar, e daí erra 1000 vezes, até você acertar. Quando a gente começa aqui, ó, focado em algo e a chance de se sabotar é muito maior, acontece o quê? Aconteceu a ação contra a gente. Então eu deixei o meu medo me dominar e eu mesmo fui criando barreira, eu mesmo fui ali começando cheia de dedos para não realizar, e eu mesmo começo a atrapalhar as minhas tarefas, os meus objetivos, as minhas metas. Se a minha meta era só passar na entrevista, eu começo a criar ali um monte de coisa, eu começo a gaguejar, eu começo tudo, me perder. Se a minha meta era passar no vestibular, eu começo também a fazer coisas contrárias, ao ponto de quando chega o momento me dar um branco. Se há tudo que eu posso tentar fazer, eu vou tentar vender alguma coisa, eu esqueço o que era que eu queria falar. Então tudo isso é o quê? É você às vezes ter um bloqueio lá atrás, lá no fundo que você nem sabia, tá? Então a gente, entre os vários tipos de sabotagem, tá? Porque são diversos, a gente passa o dia falando, entre os mais conhecidos, eu vou trazer alguns aqui para vocês pelo menos, né? Qual o intuito aqui do nosso perfil? É sempre você encontrar informação. Tá? Você vai parar dessa história de dizer, eu ouvi dizer, não, eu acho que é desse jeito. Não, o que eu trago aqui é estudo. Não é, depois de eu ter estudado, eu vou dizer do meu jeito, mas foi em cima do estudo. E quando precisa, né, até porque as minhas filhas ficam em cima de mim, eu vou lá e cito qual foi o estudo. Mas eu não vejo necessidade, tá? Por quê? Porque se você quer realmente fazer um trabalho de faculdade, vai você fazer suas pesquisas, né? Aqui é para você botar na vida real, é para você melhorar a sua casa, melhorar a sua vida, melhorar. Você não precisa ser uma pessoa puxada pelo braço pelos outros. Você tem direcionamento, você tem capacidade. Faça uso dela, tá? Então, os vários tipos que a gente pode dar, o nome que a gente pode dar das sabotagens que a gente faz com a gente mesmo. E aí, se eu atingir alguém, pelo amor de Deus, me perdoe, essa não é a intenção, tá? A minha intenção é que você se acorde, tá? Então, sejamos protagonistas da nossa vida. Tu vai ver que eu vou tocar exatamente nesse ponto, tá, nega? Então, uma delas, de a gente se auto-sabotar, é quando eu começo a me vitimizar. Você é vítima de tudo. Nada foi culpa sua, nada foi você que fez, tudo é os outros. Então essa vitimização é o caso das pessoas que encontram os meios de estar justificando o sofrimento que tem, e cada coisa que elas fazem, elas recebem o quê? Ai, tadinho. A gratificação dela é que você reconheça que ela realmente é um coitado. Então ela é vítima de tudo, tá? Nem mesmo as escolhas que ela fez para estar colocando ela naquele lugar, ela não assume essa culpa. É tudo porque foi empurrada, é tudo porque só sobrou aquilo. Então é a pessoa que se vitimiza demais. A outra é a negação, tá? Então nesse tipo de autossabotagem, a pessoa começa a negar até as próprias necessidades e o desejo de evitar o quê? Ela não faz o que ela necessita fazer por medo de fracassar.
Então, às vezes, não é só porque ela precisa, não. Já está na necessidade de fazer algo. Está na necessidade de procurar um emprego. Está na necessidade de aumentar os estudos. Está na necessidade, às vezes, de fechar um estabelecimento porque só está gerando dívida. Mas ela, por medo daquilo, do julgamento e de fracassar de novo, ela continua ou então ela não se movimenta, tá? Então, é a negação. Está na cara para todo mundo, mas a pessoa continua negando. A culpa também, tá? Então, quando a culpabilidade, tudo que ela faz constantemente, para tudo que ela vai fazer, ela vai evitando os julgamentos alheios, porque ela puxa a culpa para ela. Antes de alguém dizer assim, mas você fez isso, ou até a pessoa nem imaginava de dizer que era ela já está se culpando por tudo, e ela já começa ali num ciclo punitivo e de autocobrança que não tem necessidade. Às vezes é preciso você pegar no ombro da pessoa e falar, ô, relaxa. Relaxa. Ou vocês nunca passaram por uma situação dessa? Da pessoa tá ali tão já... Nossa, dá até dó. Gente, pelo amor de Deus, ei, não precisa nada disso não. Calma, foi só isso, foi só aquilo. Porque a pessoa tá ali se punindo de uma maneira que... gente, tá doente, né? Por uma coisa mínima, a pessoa faz ali um escarcéu para ela própria mesmo começar a se chibatar, né? E você é obrigada a interceder, dizendo assim, não precisa nada disso não, calma, isso foi só apenas isso. Ou quando é mais maquiavélico ainda, com as crianças, né? Então ela começa a punir de uma maneira muito severa as crianças por causa de qualquer coisa, tá bom? Então a procrastinação, essa é uma das piores, tá? Então ela anda ali, ó, juntinho da autossabotagem, é você procrastinar. Você não fazer as coisas que precisam ser feitas só para poder você não conseguir o sucesso que você precisava. Então nessa procrastinação, o autossabotador deixa tudo para depois. Então você começa, é preciso começar a academia, você não vai. É preciso começar um novo curso, você deixa para amanhã. É preciso lavar aquela roupa que está lá, você vai deixando para o final de semana. É preciso fazer aquela faxina, você não faz. É preciso limpar suas gavetas. Não é preciso nada disso. Eu tenho uns documentos para entregar. Eu tenho uma pesquisa para entregar e você vai deixando. Você tem um trabalho escolar para fazer. Ah, mas é para entregar ainda dia 10, hoje ainda é dia 7. Ao invés de você já começar 7, 8 e 9 você concluir, já que você quer fazer devagar, você deixa tudo para o último tempo e entrega tudo de qualquer maneira. Então, quando você recebe um veredito de que aquilo não foi legal, não foi bom, foi por quê? Porque você, como um autossabotador e como uma pessoa que quer se punir, uma pessoa que está ali se matando, se desvalorizando, você já sabe, você está se punindo mesmo para você não fazer sucesso. Então, o que é que você está fazendo? Você está aqui já plantando a sua derrota. Então, nas decisões que você está tomando, nas escolhas que você está fazendo, está te levando a você não ter sucesso e você começa a criar também já em você aquela certeza da incapacidade, tá? E você não vê que tudo começou lá atrás, num ato que você não deveria ter feito, tá? Tu coloca tipos de sabotagem, vitimização, negação, culpabilidade, procrastinação, inconstância e medo. E eu ainda tenho mais tem isso aí também, viu? Uma pessoa autossabotadora tem o hábito de não concluir o que começa. Então ela começa 1000 programas, 1000 projetos, ela vai fazendo tanto isso que quando ela chama ou quando ela diz para as pessoas que ela vai fazer algo, ela já não tem mais crédito. Porque todo mundo sabe que ela começa alguma coisa e ela não termina. E assim, ela, por medo de fracassar, antes dela dar o tempo suficiente para estar fazendo aquilo, ela já desiste. Só para ninguém dizer assim, eu não disse a você que você ia fracassar? Então, antes do fracasso, ela já acredita tanto que vai fracassar que ela até nem faz mais, tá? Pura verdade, você falou tudo, né, Yolanda? É desse jeito, vamos mudar essa situação, tá, gente? O medo também, tá, nega? Como tu colocou aí, ó. O medo, porque o sentir medo é comum e é natural, mas ele se torna um autossabotador nosso quando a gente deixa sair fora do controle. Tá? Então ter medo não tem problema nenhum, tem medo tem, de que mesmo? Ah, disso, por que mesmo? Então você vai fazendo as perguntas que a sua própria mente vai ter que responder para você. Você não precisa perguntar para os outros, você se sente 3 pessoas, um pergunta, outro responde, o outro analisa, é você, você e você. Então você pergunta, medo do que mesmo? Disso, mas isso tem você? Não, e vai fazendo pergunta e você destrincha tudo que a mente não tem mais o que criar. Então você termina, né, se vê que realmente é um negócio que está certo, então isso não é uma autossabotagem. É você realmente não participar daquilo porque está cuidando da sua própria vida. Alguma coisa que vai lhe botar em risco. Então faça, tudo é pergunta, tá?
E para eu descobrir os sintomas dessa autossabotagem, será que isso traz algum sintoma, né? Como é que eu posso conhecer se tem, olha aí, festa para nós, tá? Se tem algum sinal que eu posso estar detectando. Ana San Ribeirana, pelo amor de Deus, eu sei que você está correndo demais, é uma honra ter você aqui conosco, viu? Hoje a gente está falando ainda alto, né, minha filha? Porque passar falando uma semana de alto não é nada. Só que essa semana a gente está falando dos altos baixos, tá? Então são os altos que destroem uma pessoa. E nesse caso de hoje a gente está trazendo aqui a autossabotagem, tá bom? Essas autossabotagem, as que vejo ou em mim ou nos outros, né? Então, você já é muito fácil de curar, tá, nega? Você é só querer. O seu negócio aí, na sua vida, é só decisão. Decidiu, sai da frente que a mulher partiu, né? Eu procuro, se tem um sintoma que eu posso ver, como é que eu posso detectar? Então, eu vou procurar perceber situações. Caiu minha internet. Filha, dá uma olhada aí. Gente, voltou? Aqui caiu que caiu feio. Glória a Deus, pensei que fosse um tiro. Fogos. Voltou, gente, que eu senti dar uma caída aqui, ó. Alguém me dá um toque que o meu vídeo estava pausado. Posso continuar? Tô esperando aqui. Tem ali um... Tá vendo, né? Tremendo é aqui, bem, é a mão, né? Então, o da mão eu posso resolver. Eu vou ficar assim, ó, com os bracinhos mais abertos. Travou, né? Melhorou, Ana? Será que voltou? É horrível a imagem. Gente, eu não queria estar colocando na... Veja, digam que melhorou para eu não ter que sair aqui e depois voltar. Lembra que agora, cada vez que eu vou entrar na outra internet, né? Vou entrar... Tá empelotando, tá pipocando. Eu vou mudar, tá? Se cair, eu vou ter que voltar para concluir e voltar. Tá? Então vai ficar live em 2. É o sinal que tá fraco. Vamos lá? Vamos trocar? Stop. Tira a mão. Tirei. Mas... Está show de bola. Arrasou. Oi, Yolanda. Tá? Melhorou a imagem? Melhorou o som? Picotando a voz. Gente do céu, essa minha menina é muito exigente. Vamos arrumar pra você, garota. Deixa eu dar uma arrumada aqui. Vou botar nos dados móveis, tá? Vou deixar logo a criatura entrar com calma. E depois eu vou lá e vou tirar o meu aí. De vez. Voltando. Voltou. Espere. Voltou ou não voltou? Eu coloquei lá nos móveis. Tá bom? Ó, vamos embora, hein? Espero o tempo da mensagem, tô longe. E essa mensagem demora, né? Esse delay aqui acaba com a nossa vida. Quando é esse delay é você fazer live com alguém e ficar os dois falando ao mesmo tempo, parece que cada um quer cortar o outro. Gente, é o tempo, tá ótimo. Toca o barco, vamos embora. Eu gosto de ver negócio assim. Então vamos reconhecer os sinais que deixam com que... Eu posso reconhecer que eu estou sendo uma pessoa que está se sabotando e ninguém merece viver com isso? E coloca na cabeça de vocês, tá? Com sua crença ou não. Isso não é coisa de Deus. Deus lhe dá os talentos, Deus lhe dá uma vida e você simplesmente ir lá se boicotar, gente. É Deus dizendo frutifica e você vai lá e corta a árvore. E ele fala assim, não, mas se você não frutificar, eu vou pegar isso aqui e vou jogar na fogueira. Você pode jogar, que eu não tenho nada aqui não. Escondendo o talento do mundo, por favor. Né? Vamos se livrar disso? Todo mundo, eu me lembro muito e gosto, né? Amo de paixão a Jô, né? Que a Jô fala assim, ó, tira da sua cabeça. Todo mundo é bom para alguma coisa. Uns é bom só para fazer filho, outros é bom só para criar quem fez, outro é bom disso, mas todo mundo presta para alguma coisa. Vamos descobrir os talentos. Vamos tirar aqui as coisas negativas e vamos para a positividade, tá? Então, se eu procurar, eu vou perceber se tem situações que tudo que tá normal, mas eu sou a própria pessoa que começo, tem que correr para... Olha o time de quê? Olha o time do horário, tá bom. Eu disse que eu ia acabar cedo, né? É o time que precisa correr. Muito bem. Eu já fui logo de manhã, mas vamos respeitar vocês. Vamos fazer a live ligeiro. Então, assim, ó, eu começo a ver se eu mesmo tô criando problemas para eu não avançar, tá? Tipo, se eu tenho um curso para fazer, se eu tenho uma faculdade para fazer, eu tenho um empecilho, e eu crio os empecilhos. Então a pessoa está dizendo, mas dá, se você quiser, você economiza. Se você quiser, você tira nesse tempo aqui. Não, eu não posso. Não, eu sou dona de casa. Não, eu já tenho emprego. Então você quer muito uma coisa, mas você não realiza porque você
tem medo e por causa do sucesso que você até teria fazendo aquilo, você ia ter que puxar a responsabilidade de ter, é tempo, né? De ter arrumado ali aquilo. Você já sabe, vai Elza, vamos colocar você aqui na Berlindra. Você tem casa, você tem filho e você foi fazer faculdade. Talvez você não fizesse, porque devia fazer faculdade para quê? Para depois trabalhar, para depois ter que ter mais trabalho. Então essa pessoa, por causa do medo ou não sair da zona do conforto, ela nem faz a coisa por causa do sucesso que vai ter lá na frente, tá? Ou eu posso fazer o que também para eliminar com a autossabotagem? Não cabe porque está muito bom, né? Isso mesmo. Não acabe porque está muito bom. Tá vendo, Elza? A gente deixa a Elza ir embora, né, Yolanda? Fala assim, não acaba não, tá ficando muito bom. Como é que eu posso fazer para anular os sintomas que eu estou sentindo? O que é que eu devo fazer? Então você vai ali passo a passo. E o primeiro deles é reconhecer que você precisa de ajuda, tá? E quando eu falo de ajuda, você pode estar no nível de estar precisando de um profissional. Mas se eu ainda não estou precisando de um profissional, não estou no nível tão sério, eu tenho que reconhecer que a minha primeira ajuda que eu vou buscar é o autoconhecimento. Você vai encontrar todas as pessoas que têm dado certo na vida, ela vinha ali, ó, batendo, até ela ter que ir se conhecer, se autoconhecer. Então ela vai fazer estudo que seja direcionado, que seja sozinho, que seja na internet, que seja com os livros, mas ela precisa se entender. E porque ela está indo buscar-se, se entender, ela vai encontrar as coisas que travaram ela lá atrás. Ela está indo buscar, se entender, ela vai encontrar e saber que tem um fôlego de vida dentro dela que quer explodir, está guardado. Então o autoconhecimento é exatamente isso. Eu glorifico a Deus todos os dias, o movimento que tem se levantado, que uns acham que é moda, outros acham que é passageiro, mas simplesmente tem resgatado as pessoas que estavam na caixinha, que o sistema tinha enterrado vivo, e muita gente morreu sem ter tido tempo de fazer o que a gente faz hoje, de buscar saber quem eu sou, o que é que eu quero, o que é que eu devo fazer as perguntas, o que me faz feliz nesse mundo, tá? Então a gente tem que estar ligado nisso. O meu primeiro passo é ir buscar aqui o autoconhecimento, né? Elza diz isso mesmo, então só para ver quem quer, só para ver quem quer mais, porque aqui nós ficamos 2 horas e meia, né? E fazer por isso, e fazer por si e não pelos outros. Primeiro, né, nega? É a primeira coisa que a gente deve fazer. Eu não posso dar nada para ninguém que eu não tenha. Eu não posso curar ninguém se eu não me curar. Você não pode limpar uma ferida de alguém você mesmo perebento. Você não pode tratar os dentes de alguém como dentista com seus dentes cariados. Você não pode tratar do cabelo de ninguém com seu cabelo, a não ser que você tenha uma doença muito séria e seu cabelo caiu. Mas você não pode dizer para ninguém que vai cuidar do meu cabelo se eu estou vendo o seu craquelado. É o exemplo que você está me dando. Então, primeiro a gente se cuida, primeiro a gente faz pra gente. E porque é gostoso fazer pra gente, você já sentiu essa sensação da vitória, do poder, do amor, você vai lá e entrega para os outros também, tá? É uma lição de vida que a gente está aprendendo com a senhora. Gratidão, gratidão, Yolanda. Gratidão, tá? Seja sempre muito bem-vinda. Concordo com gênero, número e grau. Então vamos tocar o barco, né, nega? Senão ninguém termina. Ó, aqui dentro de eu estar buscando autoconhecimento. Nossa, Sheila, seja muito bem-vinda. Já tá faltando voz, tá, nega? Aqui tá ficando, foi embora a chuva, então vai ficando aquele vento gelado, né, e sequinho que vai direto na garganta. Mas seja muito bem-vinda, viu, minha rainha? Hoje nosso papo ainda dentro dos autos que nos destrói aí é a autossabotagem, tá? E eu já tô aqui, ó, correndo, porque já tá com 1 hora, que eu tô quase 1 hora batendo aqui no tema. Então, se um dos primeiros passos, tá, Sheila? Só para tu entrar aqui no momento certo. Então, no momento aqui que eu posso estar... Eu já detectei que eu sou uma pessoa que me autossabota. Então, o que é que eu vou fazer para estar eliminando isso? O meu primeiro passo é buscar o autoconhecimento, tá? Então, se eu busco me autoconhecer, dentro disso aqui, ó, eu tenho sentido que eu estou me autossabotando. Eu vou dedicar o quê? Tempo para eu refletir sobre a minha existência, sobre o que é que me faz feliz, qual o propósito que eu quero na vida, o que é que Deus, quando me criou, pra quê? Então eu começo, mesmo dentro de toda a correria, tá, gente? Você vai buscando se conhecer. E não precisa muita coisa. Você senta com você na hora da sua oração, tire um tempo para você.
né? E aí, nesse tempo que você tira para você, mais se jogue, se precisar chorar, faça o que você quiser, depois você vai buscar cura. Mas você vai dedicar tempo para refletir, pensar o que é que faz você feliz, o que é que você gostaria de fazer. Aí eu acabei de descobrir que estou no lugar errado, fazendo as coisas erradas, tudo errado. Ai meu Deus, vou morrer errado. Por que quer? Glorifique a Deus que acabou de descobrir que estava tudo errado. Não foi melhor do que morrer inocente? Fazendo tudo errado, na hora de partir foi que descobriu? Não. Então, aí agora o que é que eu faço? Faço a pergunta de novo. Devo fazer, não devo fazer? Vou buscar discernimento. À luz do quê? Estou assustada? Não, eu estou aqui com uma conclusão precipitada. Então o autoconhecimento não é que não vai doer não. Por que é que tu acha que toda vez que a gente faz uma live ou vai falar de alguma coisa de... tem receitinha para acabar com a autossabotagem, é o que mais tem. Tem muita, viu? Vai ter, no final tem. Então assim, por que que a gente chega com um profissional, ou você mesmo já sabe, que autoconhecer-se dói? Por que que dói? Porque você vai se curar com alguém que já curou. Não adianta você ir buscar uma pessoa que só tenha, né, lido. Não, ela vai ter que ter ali a casquinha da ferida dela, porque ela vai saber como é que dói, né? Gratidão pelas pessoas maravilhosas que me apresentou, né? Todo águia, leoa e tubaroa, né, nega? Só tem gente maravilhosa aqui nesse mundo. Eu digo a vocês, e eu repito, todos os dias eu peço que o Senhor me conecte, me ajude a conhecer as melhores pessoas desse mundo. A gente vai poder fazer alguma coisa junto? Vai saber. Se não fizer junto, já estamos fazendo, já se conhece. Então, as melhores pessoas desse mundo. Me livre mesmo é daqueles que não prestam para nada, né? Que o Senhor cure eles para lá. Tá bom? Ó. Então, se eu começo aqui a buscar o meu propósito, né? Eu já identifiquei. Não vai ficar muito mais fácil de eu começar a quebrar os obstáculos que eu mesmo crio? Por quê? Porque eu já sei que eu estou deixando de fazer algo que eu mesmo estou dificultando. É só quando eu parar para poder ver que a culpa é minha e eu começo a assumir. Isso não está acontecendo porque sou eu que estou negligenciando. Isso não está acontecendo porque é na minha mão que tem que ser resolvido. Eu não posso delegar para outras pessoas. A minha vida, as coisas que eu gostaria de fazer... Gente, é quando nem você sair para malhar. Você quer um músculo, você vai ter que ir lá sentir a dor. Não adianta você dizer assim, ó, vai lá e malha por mim. É você quem tem que fazer. Então a sua felicidade, a sua saúde, tudo é você quem tem que fazer, você quem tem que pagar o preço, tá? E aí, será que existe um tratamento para eu me cuidar, né? Será que existe, como a Sheila colocou aí, né? Tem aí, será que vai ter aqui, deixa eu ver como é que ela colocou. Tem aqui no autoconhecimento, ou para curar a autossabotagem, tem uma receitinha. Eu estou entrando em uma consulta agora, passei para dar um oi para vocês. Gratidão pelo carinho de sempre. Será sempre muito bem-vinda, viu? E tô tranquila aí na sua consulta, se Deus quiser. Ó, embora o autoconhecimento, a gente sabe que vai ter que precisar dele, você vai ter que estar ali cuidando para se livrar da autossabotagem. A gente sabe que pode não ser fácil fazer isso sozinho, tá? Eu vou buscar, eu vou começar a identificar. Se for ficando muito pesado para mim, não perca tempo, porque às vezes você está amarrando toda a sua vida por orgulho, por ego, né? A gente tem amigos, e vocês já ouviram mesmo aqui na live, da pessoa ir fazer tratamento e dizer assim, se alguém perguntar que eu estou vindo no seu escritório, no seu consultório, no seu atendimento, você diz que não. Porque a pessoa está preocupada, ela não está preocupada em ficar bem, ela está preocupada no que as pessoas vão pensar dela. Então isso é o que leva uma pessoa a levar uma vida toda infeliz, sem buscar se livrar dessas amarras, porque isso não é de Deus, com medo, de novo, do jugo dos outros, que é outra crença ali que está amarrando a pessoa, tá? Então você começa ali para querer se livrar, você descobre que tem esses sintomas, você quer se livrar. Então, fazer sozinho, você já viu que não vai dar certo? Você pode estar buscando um profissional, que hoje, graças a Deus, a gente tem muito. Eu já tentei, fui pegar os livros, já tentei, fui por live, fui por isso, não deu certo, não perca tempo. Busque um terapeuta, busque um psicólogo, busque um psicanalista, busque, sei lá, você vai buscar. O que mais tem é ajuda profissional para você se libertar e conquistar aquela vida que o Senhor, quando fez você, não bateu na sua cabeça dizendo assim, isso aqui é limitado, não. Você tem um plano todo esperando para você. Só que você precisa estar liberto para cumprir, porque não vai chegar na sua mão se você não vai dar conta. Nunca vai ser atirado pérolas a porcos, tá? Então as pérolas estão lá esperando para você chegar e pegar e dar conta do que é seu. E também, né, você pode estar ali se sabotando com coisas também que podem estar relacionadas ali ao passado, tá? Então aconteceu alguma coisa no passado, aconteceu algo que te limitou, te bloqueou no passado, você está ali
até descobriu, até já sabe, mas não tem a coragem ou não sabe como fazer para curar-se daquilo. Então, por isso que o profissional é muito importante. Ele vai fazer você ir até aquela lembrança, ele vai fazer todo um passo a passo para fazer você se libertar daquilo, encarar, ver que não é tudo aquilo, não, e resolver, tá bom? Então, procurar um profissional é a melhor coisa, tá? E além do mais, ele vai lhe acompanhar e ele vai lhe tirar ali de muitas crenças que você tem. Às vezes você pensa que só tem essa. E ele vai fazer um trabalho todo para lhe libertar mais. Ô filha, dá mais um copo d'água para mim. Garganta tá assim. Travou de novo, né, Ana? Ui. Travou? Voltou? Crenças limitantes. Voltou, Elza? Como é que nós estamos? Então, quando você está fazendo um tratamento, né? Acho que foi só para tu, viu, Ana? Quando você está fazendo aqui um tratamento, né? Sessões de terapia com o seu profissional, ele vai dizer do que é que você precisa, de 2 sessões, de 4 sessões, quanto tempo você pode estar. Gente, não pensa, às vezes a gente tem uma cultura aqui também, que o medo de você desembolsar alguns tostões seu, você foi acostumado a pensar que as pessoas só querem tirar de você. Isso é outra crença, tá? Então, às vezes, você é o necessitado e aquela pessoa, ela trabalha. Então, você tem que honrar a Deus, o trabalho daquela pessoa, porque nós viemos ao mundo para comer do suor que o nosso corpo derrama. Se todo mundo precisasse derramar mesmo debaixo do sol, não existiam profissionais. Todo mundo ia capinar. Todo mundo ia plantar, ia comer. E acabou. Então, isso é apenas uma interpretação. Então, independente, não queira apenas julgar o canudo, não queira apenas julgar se a pessoa tem um diploma debaixo do braço. A pessoa pode ter um diploma debaixo do braço e ser um cavalo, olhar para você com nojo, olhar para você, você está dizendo as suas dores, como eu já disse, todo mundo tem as suas razões, você está entregando as suas dores e aquela pessoa está ali por dentro, doido para lhe dar uns tapas, achando que é uma besteira, e diz assim, ó, faça isso e isso, Rafa, fazer isso e isso. Né? Ou se você está pagando, a pessoa está ali sem a boa vontade de lhe direcionar, de lhe realmente lhe libertar, tá? A garganta está ficando seca. Bom, molhei a bichinha. Então, você vai procure um profissional, tá? E para isso também você pode estar, não tem como procurar. Então, você entra ali, ó, no Conselho Regional de Psicologia. Aí você vai encontrar psicólogo para tudo, de psiquiatria, de terapeutas, você vai encontrar ajuda para tudo quanto é lado, tá? Vamos a algumas dicas para poder a gente, olha, acho que eu vou entregar aí, nega, bonitinho ali, ó. Vamos a algumas dicas, tá? Eu quero que vocês entendam aqui, tá? Você vai fazer se você quiser, se fizer sentido para você. Então a gente vai ver que, se a gente for ver a nossa vida dentro da minha realidade, dentro da tua realidade, a gente vai ter muitos inimigos difíceis da gente resolver, que são parecidos uns para os outros, uns que podem ser muito fáceis, outros não, mas o maior inimigo que a gente tem é a nossa mente. Então, se eu já tenho aqui uma vida repleta de desafios, e esses desafios a minha mente diz que eu não sou capaz de resolver, então eu já sou comum com você e muitas outras pessoas. Então a gente tem, a gente vai ter assim sempre como tá, tudo é maravilhoso assim como a de ontem, né? Eu também gosto, pra mim tá ótimo, tá? Eu gosto, eu vou no outro dia, eu estudo de novo e depois eu pego essa série, pra mim é só aprendizado. Então eu já sei que eu me identifico com muitas pessoas. Por quê? Porque dentro de desafios diferentes, mas que todo mundo tem, a nossa mente vai ser sempre o maior boicotador. Então, tudo que eu for fazer, se eu não prestar atenção, se eu não alimentá-la, por que a nossa mente ela boicota? Porque a gente alimenta ela com crença limitante. A gente alimenta ela com coisa ruim. Por que você quer espremer dela uma coisa boa se você não dá? É mente, é corpo, é tudo. Você tem que primeiro dar, depois você puxa. Não, você não quer dar. Você quer assim, a minha mente realmente é uma mente muito fraca. Você tem um corpo forte para sua mente habitar? Não, eu tenho um corpo ferrado. E você acha que você vai ter... Filho, teu corpo tá ruim? Tá. Sua mente vai ficar ruim com ele. Agora, se você começa a fortalecer o seu corpo, alimentando ele bem, dando tudo o que ele precisa para ser uma couraça forte, na idade que você tiver, a sua mente também vai ser forte. E se você for uma pessoa com tudo direitinho, sua conexão com Deus, tudo direitinho, você pode ter um corpo em cima da cama. A sua mente aguenta.
porque é só o corpo que está faltando. Mas ele já foi forte um dia. Não dá para você ter um corpo cheio de cola, cheio de coisa ruim, cheio de inflamação, cheio de gordura, cheio de problemas e você querer que a sua mente seja forte. Então, se você não está preparando ela, não tem como, tá? Então, aqui a gente já fica sabendo. A primeira dica é eu saber que o maior inimigo que eu tenho não são os problemas que eu tenho. É a minha mente que diz que eu não sou capaz de resolver nenhum deles ou vou só arranhar, vou pegar só pela metade, tá? Então, como é que eu tenho que fazer para vencer esse adversário? Eu vou ter atitudes, né, que vão botar esses pensamentos sabotadores no lugar deles. Então, quem manda no pensamento sou eu. Eu gosto muito do Jacob Petri, por quê? Porque ele fala assim, você cria a sua realidade. Quantas vezes a gente não escuta isso? Por que você cria a sua realidade? Porque Deus deixou você para ser... Voltou? Alguém me dá um toque. Se voltou, eu continuo, né? Como estamos? Já vi coração subir, trêmula, né? Vou tirar. Tô com medo, não. Às vezes eu me esqueço e me encosto na mesa, né? Agora voltou normal, mas tinha dado uma... Acho que essa tremida que tu tá vendo é quando o sinal vai cair. Que aí ele trava aqui pra mim, tá? Vídeo pausado, tá? Voltou, né, Ana? Ó, então o primeiríssimo dos pensamentos sabotadores, que eu vou colocar ele no lugar, é quando eu tomo a minha vida pela mão e eu sou a protagonista dela. Então eu não aceito que a vida me traga assim, o jeito que ela queira que eu viva. Ela me apresenta a vida, ela me apresenta as dificuldades, ela tem o direito, ela sabe, ela vai me botar em qualquer lugar. Só que qualquer lugar que ela me botar, eu tenho que ser a peça principal. Eu não vou me esconder de nada. Não é na minha vida? É na minha vida. Então a artista principal dessa bagaça aqui tem que ser eu. Por quê? Porque o pau vai quebrar nas minhas costas. A voz tá boa, mas a imagem tá meio trêmula, né? É da internet, viu, Ana? Fica tão ruim depois o vídeo, né? Mas... é a coisa que a gente não pode resolver aqui no Brasil, não é nossa, né? Você pode pagar a internet do jeito que você quiser. Vai ter uma hora que a bicha não vem. E hoje não tá nem chovendo. Melhorou? Vamos embora assim mesmo, né? Ver o que é que se salva? Deu pra vocês? Fez sentido pra vocês? Que você precisa ser a protagonista da sua vida? Pra mim já ficou boa, pra Ana ficou ruim. Eu acho que eu tô assim, né? Eu acho que ela tá entregando na prestação. Se ela entregar lá no Nordeste, ela tira os que estão mais próximos. Aí depois ela dá aqui para os que estão mais próximos e entrega trêmula lá para o Nordeste, né? Mas deu para vocês entenderem, né? Que eu sou protagonista da minha vida. Então eu vou deixar aqui, ó, algumas dicasinhas. O que é que eu tenho que fazer para ser protagonista da minha vida? Eu vou fazer aquilo que me deixa feliz, tá? Não vou negligenciar. Primeiro, gente, entenda sempre. Você, para ser feliz, você para fazer as coisas, você não precisa atropelar ninguém, tá? Você não precisa tirar nada de ninguém. Lembre-se sempre, é na sua vida, é na sua peça, é na sua saga. Então você está vivendo a sua vida. O que é que eu devo fazer? Aquilo que me faz feliz, tá? Eu não vou tomar decisões nunca para minha vida que vai agradar só os outros. Ah, mas eu não queria estar fazendo isso, mas eu vou fazer porque fulana ou fulaninha ou fulanona vai ficar tão feliz. Ah, mas se eu fizer isso vai ser tão bom. E você, como é que fica? Não. Eu gosto de fazer isso e fulano vai achar bom. Ai, que legal. Aí eu gosto de fazer isso, não prejudica ninguém. Fulano vai achar muito bom não, mas ele vai ter que entender, porque é meu, sou eu. Ah, mas ele não vai entender, não tem problema. Quando ele crescer, ele entende. Mas já é grande. Quando envelhecer, então não. Então lá, quando morrer, a gente se entende. Mas é a sua vida. Maria, mas isso não é a gente ser muito radical? É a sua vida, bem. Se você achar que é melhor você pegar a sua vida e viver em função dos outros, pergunta se os outros vai dar a mesma vida para você vivê-la. A vida deles para você direcionar, para você mandar, não. Então as pessoas só querem de você. Não, cada um tem a sua. Deus não deu uma vida, gente, para cada um? Deu, não deu? Então, vamos cuidar. Primeiro, eu vou ser feliz e não vou tomar decisões que só façam bem para os outros. A necessidade, tá, de pertencimento, às vezes,